Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo. Hoje, gotas do Evangelho no lar, a visita de Jesus em nossa casa. Vamos fazer o circuito completo, oração inicial, leitura edificante, leitura do Evangelho, explicação e a oração final com a fluidificação da água. A minha já está aqui, separa a sua aí e vamos lá. Hoje, o que caiu no livro Escrínio de Luz, da nossa leitura edificante, é Fé e Caridade, o item Fé e Caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, caiu o tema, o item Obediência e Resignação. Quem trouxe esse item no Evangelho foi Lázaro, em Paris, no ano de 1863. Vamos lá? Se você puder compartilhar, se você puder dar o joinha, se você puder comentar, mais vezes isso acontecendo, mais o YouTube, mais o Facebook divulgam esse vídeo para pessoas que de repente não conseguem também fazer o Evangelho sozinho em casa, ou mesmo a família toda espírita, mas explicar o Evangelho é meio complicado, das pessoas falarem, né, mesmo em meio da família, fazerem comentário e tal. Então é interessante que o Evangelho esteja na mão de algumas pessoas, e é por isso que nós gravamos esse vídeo, toda quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então. Vamos levar o nosso pensamento até Jesus, pensar em Jesus da forma que nós o conhecemos. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos benfeitores espirituais, mentores espirituais, amigos, nosso guia espiritual ou anjo da guarda, desde já o nosso muito obrigado pela presença, desde já o nosso muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia de cada um de vocês para conosco. Gostaríamos, Senhor Jesus, de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, por tudo de ruim que não aconteceu na última semana e, claro, por tudo de ruim que também aconteceu na última semana e que futuramente, o mais breve possível, possa ser mais de coração do que de lábio esse último agradecimento. Gostaríamos, Mestre, de elevar o pensamento ainda mais até o Senhor, para que nossa casa verdadeiramente seja um ponto de encontro dos espíritos superiores, uma embaixada da colônia espiritual da qual fazemos parte. E por isso também vos agradecemos, Mestre, de coração. Senhor Jesus, gostaríamos também de pedir ao Senhor que não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que cada um de nós traz no coração, o desejo de servir, o desejo de ser útil nesse momento em que o Senhor visita a nossa casa. Que se o Senhor puder não olhar as nossas imperfeições e nos ajudar a vencer cada um dos degraus que temos que galgar rumo à perfeição nessa encarnação, agradecemos também de coração. Pedimos ainda, Mestre, a sua autorização e permissão para que essa água seja fluidificada no final do Evangelho e que ela contenha os eflúvios necessários para o refazimento do perispírito e também do corpo físico, não só dentro do nosso merecimento, mas aquele acréscimozinho de misericórdia que pedimos todas as vezes que fazemos a oração ao Senhor. Sabedores então, Mestre, da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho de hoje, e que assim seja. Deixa a água aqui, já já a gente fluidifica. Fé e caridade. Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força, é a lâmpada sem energia. Caridade sem fé representa a energia sem a lâmpada. Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes, recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira de peça valiosa, mumificada em museu brilhante. Quem pretende ajudar ao próximo sem confiança em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato com o suprimento da energia divina. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. Uma confere-nos visão. A outra intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade. A fé, como disse, constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Uma, a fé, confere-nos a visão. A outra, a caridade, intensifica-nos o crescimento espiritual para a eternidade.
Sem a fé, caminharíamos nas sombras. Sem a caridade, permaneceríamos relegados ao poço escuro do nosso egoísmo destruidor. Jesus foi o protótipo da fé quando afirmou: Eu e meu Pai somos um. Não querendo dizer com isso que ele era o próprio Deus, mas na fé conhecimento, na fé raciocínio, em que duas pessoas, por exemplo, quando se casam, e o padre falava: agora vocês são uma só carne, não quer dizer que fundiu-se o corpo entre as duas, assim que há um comprometimento entre as duas partes. Quando Jesus disse: eu e meu Pai somos um, há um comprometimento. Ele já entende Deus, já tem como ver Deus, é o ser mais perfeito que já habitou a terra para servir de guia, para nos guiar, e modelo aquele a quem devemos copiar. E o nosso Divino Mestre foi ainda o paradigma da caridade quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do Evangelho redivivo, unamos o ideal superior e a ação edificante em nossos sentimentos e atos de cada dia e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a caridade em nosso coração desde hoje. A felicidade não é um prêmio, sim uma consequência. O sofrimento não é um castigo, e sim um resultado. Essa frase é atribuída a Robert Ingersoll no texto The Christian Religion, Happiness is not a reward. Felicidade não é uma recompensa. A religião cristã, felicidade não é uma recompensa, é uma consequência. Sofrimento não é uma punição, é um resultado. Olha, quando a gente fala de fé, a gente imagina tanta coisa diferente do que verdadeiramente é a fé. Fé é conhecimento. Fé é conhecimento. Nós aprendemos no Espiritismo que a fé é o conhecimento. Quando Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: te atira daqui para lá, e ela se atiraria. Isso significa derrogar as leis da física? Claro que não. Isso significa que, se eu tiver o conhecimento sobre o universo relativo a um grão de mostarda, quer dizer, se meu conhecimento for desse tamanho, perante o conhecimento geral do universo, se for desse tamanho, será tão poderoso, mas tão poderoso esse conhecimento, que eu vou entender as leis da física e poder interferir nelas. É essa a consequência do que Jesus está falando, é isso que ele quis dizer. Na realidade, estamos falando de uma situação bastante simples de entender. Fé é conhecimento. Jesus fez tudo o que existe na Terra. Quando ele encarnou, ele trouxe o que é possível nós fazermos, a vivência dele é aquilo que é possível nós fazermos enquanto estamos encarnados na Terra. Então dá para copiar. Agora, Jesus é muito maior do que aquilo que ele mostrou para nós. Quando a Terra não tinha nem sido formada ainda, quando só havia poeiras e rochas em torno do Sol após ele ter explodido, isso há mais de 4 bilhões de anos, segundo a ciência, cerca de 4,7 bilhões de anos, Jesus foi chamado para cuidar da Terra. Há quem estude e diga que até do sistema solar como um todo, e a Terra foi formada a partir do fluido mental de Jesus, tudo que foi criado aqui, por ele e seus prepostos. Tudo que existe na Terra foi criado por ele. Então, quando o Evangelho diz, quando o Livro dos Espíritos diz, que Jesus é o guia e modelo da humanidade, não é no sentido de o Espírito perfeito que nós vamos fazer tudo aquilo que ele fez, nós vamos pensar e vamos gerar vida. Não, não é assim também. Isso vai acontecer, nós vamos ser perfeitos como Jesus é perfeito. O ponto é, nós podemos fazer tudo o que ele fez enquanto encarnado e muito mais, se quiserdes, como ele dizia, com conhecimento, com fé. Com fé. Por exemplo, eu sempre gosto de dar os mesmos exemplos para a gente ir fixando cada vez mais essa situação e depois transportando para o nosso dia a dia. Se você vê uma cadeira e você nunca sentou nela e você não sabe se ela aguenta o seu peso ou não, você supõe, você acredita, você vai cauteloso e vai sentando, vai soltando o peso,
até que você tenha o conhecimento de que ela aguenta o seu peso e aí você relaxa em cima dela. Certo? Então, isso não é fé. Fé é conhecimento. Você sabe, eu sei, nós já testamos a cadeira e eu sei que ela aguenta o meu peso. Eu sei. Eu tenho conhecimento de que a resistência dela é suficiente para suportar o meu peso. Então eu simplesmente chego e sento. Essa é a grande diferença. Eu nem penso mais, porque eu tenho o conhecimento. Eu chego e sento na cadeira. Estou acostumado, chego e sento. Eu tenho o conhecimento. Fé é conhecimento. Eu sei que existe a reencarnação. Sei. Não acredito que exista a reencarnação. Eu sei que existe a reencarnação diferente. Eu sei que a vida é uma só. Nós temos várias existências corporais. Eu sei disso. Não é uma situação de acredito nisso. Não, eu sei disso. Então essa é a diferença. Agora, não adianta nada eu saber tudo isso, eu ter a fé, conhecimento, se eu não a coloco em ação. E a fé em ação é a caridade. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entendia a caridade? Resposta: um bip na nossa cabeça. Um bip, bip na nossa cabeça. Bip por quê? B-I-P. O que começa com B? Benevolência para com todos. Todos. Benevolência para com todos. E indulgência para com as imperfeições dos outros. P. Perdão das ofensas. BIP. Isso é caridade. Benevolência para com todos. Então, se eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos, em meu poder, para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. É isso. Toda vez que eu vir o meu irmão sofrendo, devo perguntar a mim mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em minhas mãos e meu poder para minimizar, diminuir o sofrimento do meu irmão. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. É essa a função da caridade. É essa a ideia. Durante muitos séculos, a ideia da frase era: fora da igreja não há salvação. Surgiram cruzadas, surgiram tantas e tantas coisas sobre isso. Kardec veio e falou assim: olha, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. É fora da caridade não há salvação. Caridade, a caridade como o amor, que a caridade é o amor em ação. Caridade, como dizia Pedro na carta aos Romanos, cobre uma multidão de pecados. O que isso significa? Eu cometo um erro aqui e ajudo outra pessoa que cobriu isso aqui? Não. Eu cometi um erro aqui, aí eu vou e começo a reparar os erros que eu cometi, a consertar os erros que eu cometi. Aí eu começo fazendo a caridade, benevolência para com todos, sendo indulgente para com as imperfeições dos outros e perdoando as ofensas, eu começo então a corrigir os equívocos que eu cometi. Então não é brigo com minha mãe, discuto com a minha mãe e aí dou uma esmola na rua, está resolvida a questão? Não, não é assim. São duas colunas diferentes, o bem que eu faço aqui e o mal que eu faço aqui. Para eu anular esse mal que eu faço aqui, eu tenho que corrigir esse mal que eu faço aqui com a caridade naquelas circunstâncias. Percebeu? Não é eu xingo você, ofendo, agrido, falo aquilo que eu quero, deixo você numa situação ruim e aí saio, encontro alguém e ofereço o ombro amigo para aquela pessoa. Opa, peraí, não é assim. Eu tenho que corrigir o mal que eu fiz. Erro, arrependimento, expiação, que tem a função de criar aversão aqui dentro para que eu não cometa mais, prova, que eu sou voluntariamente, me coloco à prova para ver se não vou cometer o erro de novo, e conserto, reparação do mal que eu causei. É essa a importância da fé conhecimento. Então eu já não sei, eu já não acho mais que simplesmente por eu contar um equívoco, o meu aspas, pecado, que isso não existe, mas enfim, contar o meu pecado para alguém, está tudo resolvido. Eu falar que a partir de hoje eu pertenço a Jesus, está tudo resolvido. E o mal que eu cometi? Jesus falou que nem um J da lei será esquecido. J era a menor letra na época.
Infringiu a lei, vai ter que reparar, vai ter que consertar, não tem jeito. É lei divina ou natural. Cometeu o equívoco, tem que resolver, tem que reparar. Então, a fé me dá o conhecimento que eu preciso e a caridade coloca esse conhecimento que eu adquiri em ação, em prática. O amor em ação, que é a caridade. E com essas duas coisas eu vou ser verdadeiramente um espírita. Por quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer. É fé, o conhecimento. Descobrir que é errado, para de fazer. E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Como que a gente força a gente mesmo a fazer o certo em vez do fácil? Com a caridade, com o amor em ação. A gente vai se obrigando a fazer o certo até que seja natural fazer o certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos, nós temos então o item obediência e resignação, que vem ditado por Lázaro, e isso aconteceu em Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração, da vossa geração, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Olha, toda besta teimosa será domada. Resumindo aquilo que Lázaro disse aqui. Toda vez que nós recalcitrarmos no erro, sofreremos com as disposições relativas ao erro. Não há castigo. Por que a gente não usa o termo pecado? Porque todo pecador deve ser punido. Por que a gente não usa o termo karma? Porque todo karma é inevitável. E a gente sabe que não é assim. Toda vez que a gente transgride a lei divina ou natural, nós somos compelidos naturalmente a repará-la. Então, se eu cometo um erro contra você, eu não estou... Claro que nossa relação estremece, mas a lei que eu infringi é a lei divina e natural. Se você me perdoa, segue seu caminho, eu continuo devendo. Perceba que quando eu infrinjo uma lei de Deus, é ali que eu tenho que reparar. É ali que eu tenho que consertar. Porque a pessoa que eu ofendi, a pessoa que eu agredi, a pessoa
que eu criei um problema, ela pode simplesmente me perdoar e seguir o caminho dela. Se é uma pessoa mais evoluída. Jesus, por exemplo, não teve ninguém que ele não perdoou de tudo que fizeram para ele. Ele perdoou todo mundo. Tá tudo certo. Beleza, e aí? Ficaram livres do que eles tinham causado? Claro que não, porque eles infringiram a lei divina e natural. Como Jesus é o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo da humanidade, ele conseguiu não se sentir ofendido porque entendeu a nossa pequenez, entendeu a nossa dificuldade, entendeu que aquilo era típico de crianças birrentas, espiritualmente falando, agindo diante de alguma coisa que lhes chamava a atenção, que era diferente, não querendo mudar. Simplesmente, ó, não é assim, meu bem, olha, não é assim. E nós esperneávamos, gritávamos, jogávamos pro chão. É aquela criança que foi muito mal criada pelos pais, que quando chega no supermercado começa a chorar, começa a se jogar no chão, começa a gritar e dar aquele escândalo, né? E os pais ficam com aquela cara de ai, tá com sono. Como se o sono fosse motivo para a criança ser absolutamente sem educação daquela forma. Isso é uma falta de educação que os pais não deram aos filhos, certo? Então não é culpa da criança. A gente às vezes até fica irritado com a criança. Não, mas são os pais que são os culpados aqui, não é? Daquela situação. Então, dentro dessa situação semelhante, espiritualmente falando, éramos crianças quando Jesus veio. E aí fizemos birrinha. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Ah, é do meu jeito, do meu jeito, manda matar. Que era a natureza daquilo, daquela época. Paulo de Tarso, o maior homem que já existiu depois de Jesus, quando foi conversar com Nero, já comentei isso aqui em algumas outras gotas de espiritismo, trouxe todo o seu conhecimento, trouxe toda a boa nova à disposição dele, do Nero, e o Nero preferiu mandar matar ele do que mudar. Hoje dificilmente a gente mataria alguém que veio trazer a boa nova pra gente, né? Eu estou falando aqui essas coisas, você fala, poxa vida, mas eu vou ter que mudar tanta coisa, o Fábio está falando, manda matar o Fábio. Não, isso não vai acontecer, porque a gente já está um pouquinho mais evoluído do que na época de Jesus, né? Afinal de contas, já se passaram 2000 anos quase. Então a gente já deu uma melhoradinha, a gente já não manda matar. Mas a gente acha que o nosso jeito é o certo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: obediência. O que é obediência? É cumprir aquilo que está determinado. Então Jesus é o nosso guia, certo? É o nosso modelo, certo? Tá. O que é o guia? Alguém que vai me guiar. Então é junto com ele que eu vou. É ele que vai me guiar. Modelo. É como eu devo ser. Então eu devo seguir Jesus e ser igual a ele. E copiá-lo. Se eu fizer isso, eu estou dentro da lei de Deus. Da lei divina natural. Beleza. Se eu faço diferente, tem duas alternativas. Se eu faço diferente do que Jesus fez, tem duas alternativas. Ou eu estou fazendo errado, ou eu sou mais perfeito do que ele e sou o novo guia e modelo da humanidade. Só tem essas duas alternativas. Ah, Fábio, nem tudo na vida tem só duas alternativas. Não, estamos simplificando para poder estudar. É uma questão de raciocínio aqui, né? Uma questão literalmente de raciocínio. Então, se Jesus é o guia e modelo da humanidade, e ele mostrou como nós devemos agir, se ele foi o protótipo da fé, se ele foi o paradigma da caridade, e nós devemos copiá-lo, que ele é o guia e modelo da humanidade, então se eu faço diferente do que ele fez, ou eu estou errado, ou eu sou mais evoluído do que ele, e agora devemos fazer então o Evangelho de Fábio Pereira, segundo fulano de tal. E aí a minha conduta é que vai ser a real. Pode parecer até uma situação pesada, mas é exatamente assim.
Porque Lázaro fala de obediência e resignação, obediência às leis de Deus. Jesus obedeceu o tempo todo às leis de Deus, não saiu delas nem um instante. E dá para nós fazermos também. Só que nós temos que enfrentar um inimigo poderoso, que somos nós mesmos. É aquele que a gente vê no espelho, que não quer melhorar, que quer continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Certo? E resignação. O que é resignação? Resignação, segundo o Espiritismo, significa não me revoltar contra Deus, porque aquilo que está acontecendo comigo é culpa minha, única e exclusivamente minha. Eu estou sendo responsabilizado por aquilo que eu fiz. E lutar com todas as forças para sair daquela situação. Isso é resignação. Não me revolto contra Deus porque a culpa é minha, mas luto com todas as forças que eu tiver para sair daquela situação que eu me encontro. E todas essas forças são oração, mudança de hábitos, mudança de pensamento, alteração no modo de vida. Não imaginar que Jesus é um remédio numa prateleira. E só quando eu estou doente eu vou lá na farmácia, que é a igreja ou o centro, buscar o remédio que está na prateleira, que é Jesus. Tomo ele ali 2, 3 dias, 2, 3 semanas, 5, 6 semanas. E aí depois, quando eu melhoro... Ninguém está falando aqui que tem que ser espírita. A gente vai no centro, a gente recebe as pessoas no centro, ajuda e a pessoa segue a sua vida. Estamos falando de ser seguidores do Cristo, obedientes e resignados. É esse o ponto. Precisamos ser obedientes, precisamos ser resignados. Obediente às leis de Deus, cumprir, fazer o certo em vez do fácil, e resignado, não nos revoltarmos contra Deus, porque tudo que a gente está passando é única e exclusivamente culpa nossa, de cada um de nós, porque Deus é infinitamente bondoso e justo. Então é infinitamente justo, então ninguém está pagando por absolutamente nada do outro, a gente só está colhendo aquilo que a gente plantou literalmente. E lutar com todas as forças para sair daquela situação. Lutar com todas as forças para sair daquela situação. É isso. Obediência e resignação requerem treino. E o Espiritismo nos dá técnicas para treinar e colocar em prática. Vamos fluidificar a água então. Quem faz isso são os mentores espirituais. A gente é apenas instrumento. Precisa esticar a mão? Não. Precisa destampar? Não. Por que é então que a gente estica a mão, Fábio? Estica a mão porque muitos de nós não sabem como que acontece o desprendimento do meu perispírito para a água. A gente precisa de uma muleta, a gente precisa de alguma coisa para que o raciocínio funcione, para que a mente funcione. Então a gente sabe que está recebendo aqui no chakra coronário as energias, os eflúvios necessários que estão passando pelo nosso corpo e vão sair do meu perispírito. Então estão passando pelo meu corpo, eu imagino que estão saindo pelas minhas mãos e elas vão sair aqui pelas terminações nervosas e isso vai acontecer. Precisa da mão? Não, mas é bom ter ali, porque ainda nós estamos treinando. Quando nós estivermos muito bem treinados, a gente só aqui, só mentaliza aqui saindo do meu perispírito e vindo para a água. Mas enquanto a gente está treinando ainda, vamos treinar com a mão, né? E já vai ser a nossa oração final também. Elevemos mais uma vez o nosso pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, amigos, mentores, benfeitores espirituais que estiveram conosco, nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, nosso muito obrigado a todos e cada um de vocês. Obrigado, Mestre querido, por ter estado conosco, obrigado por fazer da nossa casa a embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte, mas principalmente obrigado pela visita e tudo que isso representa, que é a higienização do local, a sua luz iluminando tudo. Muito, 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 muito obrigado por essa oportunidade, por esse acréscimo de misericórdia. Falando nisso, vamos pedir mais um pouquinho desse acréscimo, que o Senhor não olhe as nossas imperfeições nesse momento e permita que seus mensageiros, seus prepostos, possam utilizar-nos como instrumentos para a fluidificação dessa água, para que ela retenha o medicamento necessário para o refazimento do nosso perispírito
do nosso corpo físico e do nosso emocional também. Dessa forma, Mestre, sabedores que verdadeiramente isso já aconteceu, não por nosso mérito, mas, repito, pelo seu acréscimo de misericórdia para conosco, já agradecemos de coração, não só pela visita, mas pela autorização da fluidificação da água nesse nosso Evangelho. Muito, muito obrigado mesmo pela presença, muito obrigado por não desistir da gente, muito obrigado por insistir para que busquemos o reino de Deus e a sua justiça, aguardando que tudo mais seja acrescentado, embora não estaremos muito preocupados com isso, porque o importante mesmo é buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar a obediência, buscar a resignação, buscar a fé, buscar a caridade. Muito obrigado, Mestre, e a todos que aqui estiveram, e que assim seja. É isso, meus amores, até a semana que vem. Beijo enorme para vocês que ficam. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo Evangelho no Lar, visita de Jesus em nossa casa. Que assim seja.